Página 55, texto de opinião. A gente vai ler agora um texto de opinião. O que será que é um texto de opinião? Vamos ler primeiro para depois a gente descobrir? Então, vamos lá. Número 1, leia o texto de opinião a seguir. Então, ó, acabando o texto, eu quero que vocês já vão pensando o que será que é um texto de opinião. Nossa, mas o que será que é uma opinião? Às vezes eu dou minha opinião, mas o que será que é isso? Vamos ler o texto para a gente poder depois formar uma ideia do que significa textos de opinião. Então, o título do nosso texto é Brincadeiras de Criança, onde estão? Tomar banho de chuva, jogar bola no sol quente das 14 horas, correr na rua jogando queimada, ou ainda jogando 3 cortes, esconde-esconde, elefante colorido e bets. Impossível falar de infância e não se lembrar de pelo menos uma dessas brincadeiras de forma apaixonante. Depois dessa fase, o que todo mundo quer é trazê-la de volta. Arrisco-me a dizer que se há um desejo quase unânime hoje, é que todo mundo gostaria de voltar a ser criança, menos as próprias, que não sabem o que dizem. Mas, se voltássemos à infância hoje, iríamos encontrar rotinas e brincadeiras diferentes. Os jogos mudaram de nome e de ambiente. Da rua, foram para dentro das casas e dos apartamentos. E a bola foi trocada pelas TVs, computadores, tablets e smartphones. Os jogos coletivos viraram games individuais, que ganharam as crianças como nunca. Elas se enfeitiçaram e a escala de horas brincando lá fora foi bastante reduzida. 2 horas fora de casa, 3 ou 4 dentro. Por vezes, a solidão do quarto e o videogame trazem a brincadeira mais divertida. Alguns pais não gostam. Dizem que é preciso brincar na terra, correr com os vizinhos, dividir a bola, aprender as coisas que as brincadeiras de rua ensinam naturalmente. Mas há também aqueles que dizem que com essa realidade as crianças se tornaram mais espertas, tecnológicas e incluídas nas novas relações que estão se formando. Virando a apostila aí. Mas como medir qual época é a melhor? Há uma preferência entre elas? Uma mais divertida? Mais benéfica para as crianças? Para esse tipo de pergunta, dificilmente se tem uma resposta. Parafraseando os mais velhos, só o tempo deve trazê-la. E quem sabe um dia dizer, da sua forma, se as brincadeiras de ontem e de hoje são distintas ou semelhantes, melhores ou piores. Acredito que se a essência for a mesma, as brincadeiras continuam nobres e especiais. Mas, se tivermos mudanças nela, aí sim devemos nos preocupar. Ou mudar, reinventar. Então, vamos lá? Esse texto é um texto de opinião, brincadeiras de criança, onde estão. Se vocês quiserem ler na internet, é só digitar esse endereço eletrônico que tá aí embaixo, tá? Se vocês, por curiosidade, quiserem ver na internet esse texto, vocês acham, é só digitar, ó, https://sites.unicentro.br
Jornal Agora / opinião, brincadeiras de criança, onde estão? Bom, galerinha, eu quero falar sobre o texto e eu quero falar sobre o que é um texto de opinião. Texto de opinião é aquele texto que eu coloco a minha opinião, que eu escrevo o que eu acho. Se vocês observarem, esse texto ele foi escrito dando a opinião do autor do texto, que aqui não nos fala quem é, mas é um jornalista, né? Porque a gente vê que é um texto que está num jornal, mas a gente observa que ele usa até aqui uma hora que ele fala assim, acredito. Quando eu falo eu acredito, é uma opinião minha. Então, ele está dando a opinião dele. Então, texto de opinião é aquele texto que a gente dá a nossa opinião, ok? Então, o próximo vídeo que eu mandar, a gente vai conversar sobre esse texto para a gente poder responder as questões aqui embaixo.